Lá vem eu fazendo vídeos extremamente alegres e felizes, entusiasmados, vídeos deslumbrados com a vida. Can't stop, pero, Bom, eu vou falar sobre um filme chamado A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é um filme de 1999 e conta a história de uma espécie de lenda urbana no qual um vilarejo da década de 40 ficou assombrado por uma bruxa que realizava coisas macabras, né? E essa história se deu notícia quando um cara muito estranho confessou o assassinato de 7 crianças. Porque até então as crianças elas desapareciam misteriosamente, ninguém sabe aonde as crianças estavam, elas desapareciam. Então esse cara confessou que ele levava as crianças para uma cabana escondida numa floresta e lá ele assassinava essas crianças. E ele tinha uma metodologia para assassinar elas. Ele matava as crianças no sótão dessa casa e enquanto ele assassinava uma criança, ele mandava a outra criança ficar virada para a parede. O meu braço vai ter que aparecer nessa câmera, porra, senão eu não vou conseguir fazer o negócio. Aí ele assassinava as crianças de 2 em 2, em pares. Enquanto ele assassinava uma criança, ele mandava a outra ficar no canto, olhando para a parede. Aí quando perguntaram a ele por que ele fazia isso, ele falou que ele não suportava o olhar da criança enquanto ela assistia a outra criança sendo assassinada por ele. E aí eles perguntaram qual que é o motivo dele assassinar as crianças, né? O que levava ele a fazer esse ato tão terrível? Aí ele falou sobre a existência de uma bruxa que o induzia veementemente a realizar esses homicídios macabros e cruéis. Então, com o passar dos anos, essa história da bruxa foi ficando cada vez mais intensa e todo mundo que se aproximava dessa cabana acabava desenvolvendo alguma anomalia psíquica. Até que um grupo de jovens resolveu investigar esse negócio de um modo mais aprofundado. Então, eles acamparam na floresta, ficaram algum tempo lá, e conforme eles iam se aproximando da cabana, coisas estranhas iam acontecendo com eles e ao redor deles, de maneira que depois de um tempo eles começaram a ficar completamente surtados, esquizofrênicos, com psicose, paranoia, neurose. Então eles finalmente resolveram entrar na cabana para averiguar o que existia ali, né? Se realmente havia uma bruxa e tal. E o final desse filme eu não vou contar, mas é algo que termina de um modo extremamente misterioso, extremamente sinistro, porque eu não vou falar mais, porque se eu falar eu vou tá falando quase o filme todo. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? E ao longo desse tempo, muitas teorias foram estabelecidas a respeito desse filme, a respeito do que realmente era tudo aquilo, o que estava acontecendo, se existia ou se não existia bruxa, se era tudo fruto de uma incrível histeria coletiva.
E a minha conclusão que eu cheguei foi a seguinte, foi a de que realmente havia uma bruxa, porém não era uma bruxa clássica, daquelas com chapéu, com varinha, com vassoura, mas era uma entidade incorpórea que se valia da mente humana para poder atuar nesse mundo. E uma vez ela hospedada na mente humana, ela poderia induzir a pessoa a realizar coisas que ela desejava, que no caso era esses assassinatos. Mas o que leva, né, uma entidade a manipular um ser humano de tal maneira a levá-lo a realizar homicídios macabros? Olha, a gente tem que ver um pouco da metodologia do mundo espiritual e da própria história da humanidade. Se a gente for ver, na antiguidade, os rituais de sacrifícios humanos eram atos basicamente comuns. Fazia muito sacrifício para entidades demoníacas como Baal, Belial, Beuzebu, Astarote. E, e existe um motivo para isso, não é apenas causar dor e sofrimento. Existe um motivo para isso que está relacionado à própria natureza dessas entidades. Porque o que acontece? Como eles são eternamente condenados, eles perderam acesso ao paraíso, eles perderam a eternidade. Então eles se transformaram em criaturas caídas, em criaturas finitas. E a única maneira deles conseguirem uma certa A única maneira deles conseguirem uma certa imortalidade é realizando rituais de sacrifícios humanos, pois assim eles conseguem sugar a energia vital da vítima. Então, é por isso que a bruxa induzia o cara a realizar homicídios de criança, porque a criança tem uma grande quantidade de energia vital. Então, no momento da morte da criança, essa entidade sugava a energia vital dela para si, de maneira que assim ela vai vivendo, né? Ela vai adquirindo uma imortalidade. E é por isso que a Terra é palco de atrocidades imensas, né? Porque a Terra é um mundo permeado por demônios. E esses demônios são criaturas espirituais que precisam da energia vital humana para poderem continuar existindo. É por isso que ao longo das eras sempre existiram rituais de sacrifícios humanos. Hoje existe também muitos rituais de sacrifícios humanos em ordens secretas, ou até em ordens mais explícitas, como maçonaria. A galera que estuda ocultismo sabe que do grau 30 adiante dos maçons, eles são obrigados a realizarem rituais de sacrifícios humanos para poder alimentar as entidades que conferem poder a eles. Por isso que esses caras estão com um poder incrível na Terra. Porque tem essas entidades que conferem poder para ele, mas é barganha, não é algo de graça. Não é. Todo pacto tem sempre alguma barganha.
E nesse mundo absolutamente nada é de graça. Você sempre vai estar pagando por tudo, seja de maneira financeira ou de qualquer outra maneira. Então, esse é um dos motivos porque a humanidade há milhares e milhares de anos vive uma vida completamente aprisionada, porque é como se a Terra, é como não, infelizmente a Terra é um imenso galinheiro humano, no qual os seres humanos servem de alimento para essas entidades. E é por isso que existe um sistema de controle tão acirrado e tão fantasticamente engendrado para que a vida humana seja exatamente do modo como ela é. Porque do modo como a vida humana está estruturada, isso oferece demandas para que os seres humanos estejam sempre invocando essas entidades e, consequentemente, abrindo brechas mentais para que essas entidades mergulhem dentro da mente dos humanos. Porque uma vez que essas entidades invadem a mente humana, eles podem teleguiar o ser humano à vontade, né? O ser humano vira um boneco, que é o que acontece com a maioria dos seres humanos, né? A maioria dos seres humanos vivem num estado integral, obsediado por essas entidades. E é por isso que a gente vê tanto inferno e tanta loucura nesse mundo, né? Que é aquilo que o Shakespeare falou. O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. E o que a gente pode fazer para se proteger disso é orar e vigiar, como disse o Mestre Jesus. E quando a gente fala sobre isso, a gente se pergunta: e cadê Deus? Cadê a justiça? Cadê a lei do retorno? Acontece que a gente tem a essa altura do campeonato, nós ainda temos uma visão muito infantilizada e romantizada sobre essas questões, sabe? Deus, ele não pensa, não sente e não age como um ser humano. Então, a gente nunca vai conseguir compreender Deus, porque ele está muito além da natureza humana. Aí, as religiões pregam que Deus é pura bondade, é infinitamente justo, mas bondade e justiça são conceitos humanos. E mais uma vez, Deus não pensa, não sente, não age como ser humano. Então, tudo aquilo que a gente considera como bondade, como justiça, para Deus é algo completamente diferente das nossas concepções, pô. E essas entidades, esses gerentes humanos do sistema, eles compreendem isso perfeitamente. E é por isso que eles pintam e bordam na Terra, porque eles sabem que a Terra é um campo aberto, cara. A Terra é um campo aberto. Na Terra tudo é possível. Você pode fazer o que quiser aqui, contanto que você conheça
as regras do jogo e tem a disposição para jogar o jogo. Você estando adepto a essas duas coisas, você deita e rola na terra, faz o que quiser, e é o que essa galera aí vem fazendo há milhares e milhares de anos, e o ser humano vem apenas sendo um boneco, um joguete dentro disso. Quando chega na ponta é mais difícil para acender. O ser humano, ele tá assim, velho, num poço profundo de completa ignorância a respeito de quase tudo. Nas escolas eles só ensinam o básico para o ser humano ser uma criatura funcional dentro do sistema. Jamais ensinam a criatura humana a desenvolver as suas aptidões, a pensar, a criar, a refletir. O sistema de ensino molda as pessoas para que elas sejam o mais do mesmo, que sejam iguais a todos esses clones que a gente tem nesse planeta. É muito difícil aparecer uma pessoa que pense, que reflita. Porque para a pessoa conseguir chegar a esse nível de reflexão, de entendimento, que ainda não é nem um nível avançado. Tudo isso que eu falo é o básico do básico, ainda tem muito mais coisa, muito mais profunda, mas para a pessoa conseguir chegar no básico, ela tem que ultrapassar milhares de barreiras que são colocadas na frente dela durante a vida inteira. Primeiro, os pais. Segundo, a escola. E aí vem sociedade, vem todas essas merdas desse mundo. Aí a pessoa cresce, tem que arrumar emprego, tem que trazer comida para casa. E não sobra mais tempo pra nada. Não sobra mais tempo nem para respirar, quanto mais para pensar. Aí, para a pessoa conseguir chegar ao nível básico de reflexão, porra, muita água já rolou, né? E não é que eu seja um sábio, um expert, é porque eu já nasci assim, pô. Porque ainda tem essa, né? Além da pessoa ter que correr atrás de informação e tal, a pessoa já tem que nascer predisposta a isso, entendeu? Já tem que nascer desperta. Aí as pessoas falam sobre o despertar, o despertar, o despertar, mas ao meu ver, a pessoa já nasce desperta, mano. E ao decorrer da vida ela vai refinando esse despertar intrínseco. E assim ela vai levando, né? Ó, por exemplo, eu tô aqui num bosque de eucalipto, não tem ninguém aqui. Se eu for agora num shopping,
vai estar cheia. Isso já diz muita coisa, né? Bom, acho que eu vou finalizar por aqui. Acho que eu vou finalizar por aqui.